Então, Kelvin acabou de chegar, arrasou, Kelvin. Em cima da hora, aqui, na hora que eu comecei a gravar, o Kelvin chegou. Bem-vindo. E é isso, gente. Vamos começar a nossa reunião. Reunião essa de estudo, né? E eu acho que é isso. Pode começar aí. Quem começa? O Romualdo, Iago. É isso, já tá gravando. Valeu, gente. Rapidamente aqui, só para poder a gente ter um fluxo, né, metodológico. Primeiro, o Frank pediu para poder esclarecer, não foi o ponto em questão que ele tinha colocado, o Chiquinho também fez um comentário, e o Brasil também acabou de colocar sobre as questões das alterações feitas no documento pelo Iago. No caso, eu também estava presente, e como ele já tinha colocado, foi baseado já no que a gente tinha discutido, nada que fosse ali independente das discussões que já tivessem sido feitas, certo? Então foi mais um organizado no documento do que de fato ali propor algo, tá bom? Então eu acredito que a gente pode estar fazendo isso que o Brasil sugeriu, mas como por questão de ordem, como o Frank já tinha pedido a fala e tem a questão da importância do Chiquinho aí, viu, Brasil? Vamos começar pelos destaques, já que essa é uma questão bem delicada de como a gente vai tratar esse documento, né? Que é essa questão aí das linguagens. Então, se a gente puder começar por isso, né? Por mais que o documento no todo seja de suma importância, porque o que vai definir as diretrizes da eleição virtual. E aí também lembrar que esse documento é uma minuta e a gente ainda vai ter muita discussão e que nenhuma discussão que a gente fizer aqui ela vai estar de fato finalizada, porque tem uma discussão desse documento com o órgão gestor de cultura. Então, que a gente tivesse também esse entendimento, que a gente também compreendesse que ainda esse debate ele não vai se findar aqui, porque nós não temos poder para definir, inclusive, essas cadeiras, né? A gente pode ainda sugerir de como que pode ser, mas que quem bate o martelo são as duas instâncias, secretaria e nós fomos reconhecidos assim como instância que está fazendo essa contribuição aí junto à gestão. Ok? Certo. Então, no caso, o Frank pode iniciar, é isso? Isso. Frank, Chiquinho e Iago. Questão de ordem aqui, eu posso começar enumerando os destaques aqui por ordem que está posta aqui no documento, gente. Porque aí vai os comentários do Chiquinho, né? Como o Romualdo disse, as modificações que nós fizemos foi com base no que foi acordado na reunião passada. Foi só mesmo aquela formatação do documento, né? O documento ainda estava com o modelo presencial e a gente pegou esse modelo de Fortaleza, né? O modelo virtual de Fortaleza, inclusive com alguns questionamentos que foram colocados que a gente precisa esclarecer mais como é que vai se dar esse modelo de eleição virtual, né? E entender também junto ao mapa cultural como é que funciona isso operacionalmente, enfim. E aí, as considerações por ordem. Desculpe, Iago, eu tenho uma urgência aqui, Tiago. Ô, Iago, é porque minha bateria está descarregando, cara, e eu não trouxe o cabo para cá, eu não estou em casa, eu tenho urgência, sabe? Se puder ver essa parte aí, eu agradeço. Por favor, Frank, caminhe. Fran, você tem a minha proposta aí, Fran? Pronto. Tu pode colocar no comentário, Iago, do Frank? Sim, tô indo para lá. Massa demais. Só um instante aqui. Pronto, tá aqui. Estão vendo aqui o comentário na lateral? Tá dando para ver. Quem não conseguir ver todo, é só dar o zoom na tela, beleza? Do celular ou do computador. Iago. Vou dar um zoom aqui também, tentar dar um zoom aqui. É porque fica ruim mesmo, mas eu vou copiar o texto. Bom, enquanto vê o material aí, para a gente olhar item por item. Copiar o texto aqui e colocar no texto. Prepara aí, né? Só para
Assim, a ideia inicial, gente, é fortalecer o conselho. A gente tem um histórico de dissolução de conselhos e, assistindo esse processo todo, me preocupei em fortalecer essa ideia na base. E o que seria a base seriam as setoriais. As setoriais precisam se fortalecer porque elas são a raiz do conselho. Então, minha preocupação é de fortalecer o conselho a partir das setoriais. Elas precisam ser fortes e precisam estar ativas o tempo inteiro. Então, eu tentei incluir todos os segmentos artísticos que eu identifico na cidade que moro há muito tempo, a fim de dar voz a esses segmentos e de dar fluxo dentro da setorial. No último conselho ruiu, inclusive, porque um representante do setorial se recusou a votar, não dando quórum suficiente para uma decisão do conselho. Eu acho importante que a gente tenha uma setorial forte para que ela possa, no caso de uma pessoa não querer mais o cargo, a cadeira, e ter na sequência outra pessoa para ser indicada dentro da setorial e vir a representar o conselho, certo? Então, vamos lá. Tudo pronto aí, pessoal. Vamos acompanhar, né? Então, nós temos aí, nos representantes dos segmentos culturais, serão assim distribuídos. A, um representante titular e um suplente das artes visuais e audiovisual. Nesse contexto, eu não tenho nada a acrescentar, certo? B, um representante titular e um suplente da cultura popular e tradicional. Aqui, eu acredito que estão inseridos as atividades de reizado, carnaval, quadrilha. Eu penso que seja isso, né? No item B, a popular estaria assistida, representada nesse item aí. Eu penso assim, não tenho nada a acrescentar nessa questão. Item C, um representante titular e um suplente das artes cênicas, teatro, dança, circo, né? Aí, nesse caso, eu estou suprimindo isso, eu estou sugerindo apenas um representante das artes cênicas, ao invés de 2, né? Com isso, eu criaria uma vaga, né? Eu criaria uma vaga para a implantação de uma outra setorial. Eu estou sugerindo aqui no item C que apenas um representante das artes cênicas e não 2, como estaria aqui na proposta inicial, certo? Então, isso é uma proposta 1. Né? Proposta D, um representante titular e um suplente da música. É a única área que vai ficar sozinha, né? Sem agregar nenhuma outra área. É uma área grande, muita representatividade, então não tenho nada a acrescentar aqui. Item E, um representante e um titular suplente de produtores culturais, empreendedores, criativos, espaços artísticos culturais. Também aqui não tenho nada a acrescentar, certo? Item F, um representante titular e um suplente da cultura pop geek, literatura e biblioteca. Aqui eu estou inserindo a cultura pop geek, que são essas atividades de animes, mangás, HQs, que o pessoal realiza todo ano, até 2 eventos por ano, geralmente no centro de convenções. Algumas pessoas podem ficar um pouco com o pé atrás disso, mas isso é um ramo cultural que cresce no país inteiro e aqui a gente tem esses representantes. Mais que isso, o grupo do Pop Geek consegue mobilizar e gerar renda para se manter sozinhos. Eles poderiam contribuir, inclusive, com todo o movimento cultural, com essas dicas que eles vendem às marcas que eles promovem. Tem peças teatrais, dança, música e literatura dentro desse movimento. E eles se mantêm sozinhos e geram um lucro para se virarem sozinhos. Eu acho que a cultura Pop Geek merece esse espaço, inclusive para contribuir com a nossa atividade. E estou inserindo ele no item F, junto com a literatura, né, e biblioteca, né, porque não poderia ficar essa área sozinha sem agregar. E como já disse antes, a minha ideia é agregar, sim, o máximo de movimentos possíveis dentro das setoriais, para fortalecer, para gerar um fluxo grande, uma mobilização real da atividade artística cultural que tem dentro do município, certo? Então, estou mexendo, sugerindo no item F. Item G, um representante
representante titular e um suplente dos fóruns territoriais, representantes dos bairros, culturas e periferias. Eu estou aqui no item G, sugerindo, né, que se especifique, que se denomine, que se reconheça as culturas periféricas, né, e distritais, que dê nome, que seja objetiva, que a participação da cultura periférica está aqui inserida no item G, né, com nomenclatura, com direito reconhecido, certo? É só isso. O item H é o item que eu estou propondo total, né? O item H é um representante titular e um suplente da capoeira e cultura afrodescendente. Esse item não estava de início na proposta, eu estou sugerindo ele em completude e justifico, né? O grupo de capoeira resiste no município há décadas sem praticamente nenhuma atenção ou zero de política cultural direcionada para os grupos de capoeira. Tem muita gente, muitos professores trabalham, inclusive, de graça nas comunidades, né? E complemento esse item com a cultura afrodescendente, com a música, com a vestimenta, com a cultura, com a ancestralidade, tudo integrada nesse mesmo sistema, certo? Eu preciso lembrar que a capoeira é patrimônio histórico nacional, reconhecido pelo IFAM e pela Unesco como patrimônio da humanidade. Por lei, obrigação do município e desse conselho pensar políticas de cultura para a capoeira em específico, certo? Além da cultura afrodescendente, a capoeira em específico tem-se essa dívida com essa modalidade artística, certo? Então, não é por acaso que eu estou sugerindo a capoeira aqui. E que mais, gente? Enfim, resumindo e finalizando, para não tomar muito tempo, a ideia é fortalecer ao máximo possível as setoriais. Reafirmo que é a raiz dos conselhos. Sem um setorial forte e múltipla, né, e realista, a gente não consegue manter um conselho vivo, ativo. Basicamente, essa é a minha defesa. Agradeço, muito obrigado. Já pode falar alguma coisa Chiquinho. sobre ou tem que se inscrever? Chiquinho, questão de ordem, Chiquinho está na fila. Boa tarde, gente. Então, eu vou tentar aqui dizer a partir da minha leitura. Aí, assim, o que eu tentei trazer como contribuição é muito mais para ajudar, não sei, a tentar compreender o texto, tá certo? Não significa que a alteração, até porque eu não consegui fazer a alteração e achei que não devia fazer. Não sei se o Iago vai me ajudar, porque eu abri aqui ele na minha parte, separado. Mas era quando diz assim, né? O Conselho Municipal de Cultura, composto por 16 representantes da sociedade civil e os representantes do poder público, serão indicados pelo órgão do gestor público do município de Sobral. E aí, eu tenho a impressão que devia ter uma redação que dissesse: os representantes do poder público serão os representantes do poder público serão indicados por o órgão da gestão pública municipal, e os representantes da sociedade civil serão representantes eleitos ali no fórum próprio de participação, que é coordenado pelo Fórum dos Agentes Culturais, né? Aí eu coloquei até como acréscimo, né? Através da Comissão Técnica Eleitoral, composta pelas duas esferas de representatividade. Pode ser um equívoco meu, de leitura, porque a forma que está, fica parecendo que tanto os representantes do poder público como os representantes da sociedade civil seria assim, indicado por esses órgãos. Como o texto faz aqui referência a última linha, como o texto faz referência que os representantes do poder público serão indicados pelo órgão gestor da cultura, eu penso que caberia um complemento dizer: e os representantes da sociedade civil serão eleitos no fórum próprio. Se isso fizer sentido, correto? Posso passar? Ok? E aí, uma outra observação que eu trouxe
é com relação no item 1.2, que diz assim, devido à ausência da mesa diretora, né, do conselho, visto que esse se encontra desarticulado. Eu, particularmente, assim, acho que é uma informação que, assim, não agrega, não ajuda nem contribui. De toda forma, todo mundo sabe que o conselho, por si só, dissolveu-se, né? O que é importante no edital, que eu disse assim, desculpa. Penso que essa informação não tem necessidade se o conselho não está desarticulado, porque o que importa é que o edital qualifica e credencia o Fórum de Agentes Culturais como uma instância legitimada e editada. E aí até acho que o fato é dizer que o conselho ele vai ter uma representação da sociedade civil, com seus representantes indicados pelo órgão gestor da cultura da cidade, os representantes da sociedade civil eleitos em fórum próprio, né, para esse fim, e o 1.2 é dizer, o Fórum de Sobral, de Agentes Culturais de Sobral, será a instância que vai ajudar a conduzir os processos de trabalho juntamente com a Secretaria de Cultura da cidade. Assim, pelo menos é o que eu penso, até porque e ele já diz, né, lá, que é através da comissão eleitoral, enfim, com as duas esferas. Um indicativo que eu acho que é importante, que eu não sei se entra aqui, mas pode botar aí em stand-by para entrar depois, é que esse edital ele fosse publicado no Diário Oficial do município. Por que você está dizendo isso, Chiquinho? Porque, Chiquinho, a gente colocou lá que o conselho não existe, que era para o pessoal reportar que realmente existia. Mas, veja, se o edital assinado pela secretaria, porque eu acho assim, quem é hoje a autoridade da cultura, que responderia pela cultura, de fato, é a secretária. Mas se é um edital e vai ser publicado no Diário Oficial do município, obviamente que o próprio conselho está legitimado do ponto de vista legal, documental, jurídico, assim, pelo menos assim eu me fiz entender. Eu acho que comunica já dizer que é o Fórum de Agentes de Agentes Culturais da cidade de Sobral. Pelo menos é um indicativo. Depois, essa parte que está em verde, adicionar quais os anexos desse edital, cronograma, categoria de linguagem, né, declaração de vínculo, declaração de residência, me parece que isso, Iago, onde está o rosozinho, né, a seta rosa. Me parece que essa informação, ela é uma informação que se refere aos critérios, né, de participação, daqueles que desejam participar, né, assim, ele vai entregar a declaração de residência, ele vai entregar a declaração de vínculo que ele não é cargo comissionado. Talvez o que precisaria talvez ter aqui era dizer assim, né, o cronograma, que eu até acho que lá embaixo vai dizer assim, quando é que vai realizar o fórum, qual é o dia, qual é o horário, qual é o período de realização, né, o período de inscrição, a data da realização, quando, onde, como. Eu até vi que lá embaixo também já isso. Então, no meu entendimento, fazia mais sentido essa partezinha verde, Iago, Franco, Brasil, todos nós estamos aqui, Romualdo, Franco, que fosse para os critérios, levasse lá para o item dos critérios, né, referente aos critérios para a participação. É um pouco disso. Obrigado, Iago, a setinha. E aí, uma outra sugestão, é uma dúvida, e é uma pergunta, uma dúvida, né? Eu, olhando aqui para as linguagens, não tenho nenhuma divergência, acho que é importante mesmo defender a participação dos povos afrodescendentes e da resistência negra, através do reconhecimento da capoeira como patrimônio cultural da humanidade, enfim. Mas queria fazer a pergunta a vocês, assim, os mestres da cultura, todas as linguagens dialogam com o conselho, mas os mestres da cultura, por exemplo, eles não seriam uma espécie de assento nato? Veja, é a gente fazer o dever de casa, né? O mestre da cultura, por si só, ele é reconhecido da cultura, né? Da política da cultura, da vida cultural. Então, fiquei lembrando do Pantec Memória. É muito emblemático, né? A dona Maria do Thier, a mestre da cultura do Crato. Não tem como pensar o Conselho de Cultura do Crato sem a presença dela, né?
E acho assim que é para... Eu tenho a impressão que a presença deles é para além das linguagens, porque eles transitam no teatro, eles transitam na música, eles transitam na arte cênica, eles transitam... Porque eles fazem tudo isso. Quem participou, né? Vocês que participaram mais inteiramente vivendo, eu que fui telespectador do Encontro Mestre da Cultura em Sobral, a riqueza que é. E fiquei pensando assim, Sobral tem, né, além do Panteca, porque ele tinha um título de mestre da cultura, o Martônio tem título de mestre da cultura, quem seria o mestre da cultura que teria? Eu tenho a impressão de que é um gesto muito político e pedagógico reconhecer a presença nata dos mestres da cultura. É só uma pergunta, aí vocês podem me dizer depois. Justamente, aí aqui foi aquele que eu já tinha perguntado lá em cima, né, que fazia referência ao processo, à comissão eleitoral, com os 3 representantes da sociedade civil, os 3 representantes do poder público, através da portaria da secretaria. Eu tenho uma dúvida que eu queria compartilhar com vocês, tá certo? Aqui de maneira muito aberta, muito tranquila e tal. O processo de controle social, a secretaria ela tem um papel importante, mas, assim, na escolha dos representantes da sociedade civil, o protagonismo é dos representantes da sociedade civil, né? Eu fiquei em dúvida, assim, acho que a portaria ela é importante, porque ela legitima o processo, mas era muito importante a gente ter muito cuidado nisso, para não ser casca de banana, sabe? Porque, às vezes, a gente fica muito empoderando a instância do poder público em decidir como que a sociedade civil vai discutir e encontrar os caminhos dela estar representante. Então, é justamente nessa coisa de assim, os representantes da sociedade civil designado através da portaria pela secretaria. É só uma observação nesse sentido. E acho que aqui era aquela observação que eu tinha feito, né, que quem for o candidato não devia ser membro da comissão eleitoral. Posso passar? Iago. Depois, ela na observação do 3.3, de coração muito aberto também, não poderá fazer parte da comissão eleitoral qualquer candidato inscrito e seus parentes até o 2º grau, terceira em linha reta, enfim. Aí eu fiquei aqui perguntando, assim, tipo, eu queria pedir permissão o Romualdo, né, para usar ele como expressão. Por exemplo, tanto o Romualdo como o irmão do Romualdo são da área da cultura. Ou, por exemplo, o Brasil, aquele Brasil e o Brasil Filho, Iago. Assim, parece que, assim, quando tem uma família, quando tem uma pessoa da cultura, geralmente a família toda respira cultura. É uma dúvida se às vezes a gente não cria coisas que interpela, que acaba sendo casca de banana para nós mesmos. O grande feito na comissão eleitoral, quem vai fazer parte da comissão eleitoral, do ponto de vista ético, é o cara dizer, não, cara, se tu é comissão eleitoral, tu não pode ser votado. Como é que tu vai coordenar e vai ser votado? Isso é uma questão de ética e de princípio, né, de valor e tal. Mas, por isso que eu penso, isso não seria um tiro no pé, uma radicalidade nesse sentido? Obviamente que a pessoa diz, se ele é candidato, não pode ir para a comissão eleitoral, técnica e tal, mas da gente refletir sobre essas questões das parentalidades próximas. É só uma reflexão, não é nada, tá? Pode passar. Eu li demais, né? Desculpa, gente. No item... Isso, Iago, obrigado. No 5.1, aí lembra que eu fiz a pergunta lá, né? Que inclusive eu tinha dito lá, né? Essa parte aqui, o cadastramento. Lembra lá em cima diz assim, cronograma de execução do edital. A dúvida que precisaria fazer é de organização mesmo do documento. Se o cronograma vem lá ou se o cronograma vem aqui. Né? Porque aqui está dizendo, né? O que pode dizer lá é 2 parágrafos muito simples. Assim, o período de inscrição vai ser tal dia, de hora X a hora X. A eleição dos representantes no fórum próprio vai ser tal dia, hora tal. Ponto. Tá? Pelo menos é uma reflexão que eu queria trazer para vocês. Aí aqui no 5.2 é uma pergunta, tá certo? É uma dúvida também. Esse site, cultura.sobral.ce.gov.br, é o site da Secretaria de Cultura?
Veja, se ele é um site da Secretaria de Cultura, entende como o Frank disse assim, ó, nós temos o histórico de conselhos que se dissolveu, acabou o conselho. E parece que isso é verdade, né, Romualdo? A gente participou daquele conselho lá, tentando construir e tal. E, às vezes, a gente olhava muito mais para o que nos dividia do que para o que nos unia. Mas, assim, é de quem já foi do controle social durante... eu completei 40 anos antes de ontem. Para quem foi do controle social durante 25 anos. Desde os meus 15 anos eu fiz parte do controle social. Veja, se a gente está aqui dizendo que é um edital para a eleição dos representantes do conselho, né? E que os representantes do governo é só o secretário indicar quem é, beleza, mas é da sociedade civil, é um processo democrático de escuta e de eleição, talvez um caminho, se acho que não precisaríamos construir uns canais iniciais de comunicação, de institucionalidade do próprio conselho, né? Tipo, um e-mail institucional, porque, assim, quando você bota o e-mail ou o site da secretaria, mesmo que seja uma plataforma de cultura municipal, você cria uma institucionalidade como se o governo tivesse que ter total acesso nos processos pedagógicos de escolha dos representantes da sociedade civil. Vocês me entendem o que eu estou querendo dizer? Então, assim, por que não já seria, talvez, um e-mail institucional que depois, inclusive, continuaria sendo usado pelo próprio Conselho, como um e-mail do Conselho Municipal, um novo e-mail, e quem é que administraria esse e-mail, Chiquinho? A Comissão Eleitoral. Depois do Conselho constituído, com mesa diretora, ele pode até mudar a senha, mas a gente tem um canal institucional que é do próprio Conselho, não teria aqui uma relação direta da própria Secretaria. Eu quero muito que, se tiver alguém da Secretaria de Cultura, me entenda o que eu estou querendo dizer, entendeu? Assim, é só para fazer referência com relação a uma interpretação que eu estou fazendo, né? Porque, senão, qual é o sentido de ser um processo da sociedade civil se até os canais de inscrição dos representantes da sociedade civil, das linguagens, vai ser por um canal de mídia, que não sei se o nome é esse, que é através que é um canal da própria Secretaria de Cultura, assim, se eu me fiz entender, tá? É só uma indagação. Chiquinho, me permite um segundo, porque os meninos estão falando aí, exatamente já te dando essa resposta. Esse site, ele é do MAPA, então a eleição hoje estadual, do Conselho Estadual, é feita também pelo Mapa Cultural, os cadastros dos agentes, para poder se candidatarem e ou votarem. E esse site, ele é do Mapa Cultural porque ele é uma plataforma, inclusive uma plataforma transparente, né? Que por mais que quem administre seja a secretaria, né? De fato, a gente tem uma facilidade também de ter acesso aos dados. E, claro, como está construindo um fluxo em conjunto com a secretaria, a gente vai estar sabendo de tudo e vai estar hackeando tudo, porque essa é a ideia, né? De fato, exercitar aquilo, Chiquinho, que nós começamos lá em 2014, uma gestão compartilhada da cultura. Tá, obrigado, Romualdo, gratidão. Era só uma reflexão mesmo, tá bom? Aí eu... Chiquinho, por favor, Chiquinho. Chiquinho, só um instantinho, minha bateria vai descarregar, é só um instantinho. É sobre os mestres da cultura. Atualmente, por falta de mobilização e política direcionada, não temos mais nenhum mestre da cultura no município de Sobral, nem na sede, nem nos distritos. Depois que o mestre Pantec faleceu, não nos mobilizamos para eleger mais ninguém. É só isso. Pois é, Franco, por isso que eu acho... Dona Rita, né, dos partes, né? Dona Rita de Cássia, né? Rita de Cássia? Dos partes, né? Em Sobral. Por isso que eu acho que talvez era importante colocar, sabe, Franco, em Terra Nova, porque talvez seja uma pauta do próximo conselho. Construir pesquisa, narrativas de mestre da cultura, de pessoas como mestre da cultura que estão em Sobral. Por exemplo, o seu Benoit, que é um cigano que chegou em Sobral em 1963, do Sumaré. Se vocês conversarem com ele, ele tem escritos à mão que nenhum aluno do curso de História da UVA seria capaz de fazer, de guardar aqueles arquivos que ele tem a 4 chaves, Fran, no quarto da casa dele. O cara é de uma
sabedoria do ponto de vista, quando ele fala assim, nunca foi a escola, que a gente fica impressionado. Obviamente, com a idade mais avançada de 83 anos, e é um cara da representação dos povos ciganos, né? Então, talvez fosse uma pauta aí colocada para o futuro. Posso continuar aqui, só para eu concluir os comentários? Por favor, Chiquinho. Obrigado. Então, terminando, gente. Aí, no item 6 da eleição, era só uma sugestão, né? Que era, precisa construir um parágrafo que discorra, né? Como será a eleição na prática. Porque fala que a eleição seria de 8 do dia 1º, de 8 da manhã do dia 1º às 23h53, 59. Então, assim, eu senti falta, eu acho que o Frank, eu não sei quem, perguntou lá em cima, mas como vai ser a eleição de fato, lá no item 5, né? Alguém colocou verde, de verdinho. Então, de fato, era colocar aqui uma informação mais concreta, assim, a eleição, ela será como, né? É online, é presencial, é online, é um fórum convocado online, né? É um sistema eletrônico, é uma plataforma, então, me parece pensar uma sugestão de redação. Okay. Eu pensei aí uma sugestão no item 6.2.1. Foi uma sugestão que ficou aí para solucionar essa questão. Ok, Iago. Ok. Eu fui ler bem direitinho, negada. Aí no item 9.1, desculpa, das eleições, outra possibilidade que era do item... Ai, meu Deus. Outra possibilidade era levar aquele item lá do dia, do horário, para o item 6 das eleições, porque... Desculpa. É isso mesmo. No item 9.1, caso o Fórum Permanente, o Fórum Territorial não realize o processo eleitoral, a Secretaria vai convocar de novo, através de portaria, né, que determinarão novas datas e realização das eleições. Como esse item aqui, o 9.1, se refere à eleição, eu tenho a impressão que ela é muito mais vinculada à eleição do que disposições gerais. Eu tenho a impressão de que ela deveria vir no campo do procedimento das eleições, referente às eleições, assim. Ou no item 6, ou já na parte de baixo, né? Ou eu estou no procedimento após as eleições. Ou eu estou enganado. Né? Se é um procedimento após as eleições, essa redação ela faz muito mais referência ao procedimento após as eleições ou ao item das eleições, né? Era só uma sugestão de mudança ali, né? Aí é só uma pergunta, né? A secretaria, feito a eleição, acontecida a eleição, tendo tido a posse, né? Porque diz que após 30 dias teria a posse, né? A secretaria, o Romualdo, me ajuda aí, Romualdo, Frank, Iago, a secretaria, ela passaria a ser mais um ente membro. Então, no meu entendimento, a partir dali, deveria ser o próprio colegiado que deveria dirimir, decidir como deverá ser para compor aqueles outros cargos que não foram eleitos, né? Que as vagas ficaram vacantes, né? Pelo menos essa foi uma interpretação, né? Minha, só para contribuir. Portanto, que quando diz no 9 pontos... Iago, eu não sei mais nem onde que está. No 9.8, né, talvez uma indicativa que pudesse vir era que o Romualdo participou mais do que eu, e eu não sei se o Conselho chegou a aprovar o regimento interno, né? Então, eu pensei que caberia ao colegiado para a composição do Conselho, né, Cultural em 60 dias validar, né, caso exista, ou elaborar e aprovar um regimento interno para garantir o bom funcionamento da referida instância, né. Aí vê se a lei de criação aponta alguma indicação textual para esse entendimento, se é em 70 dias ou não, se já tinha um regimento ou não, né. Como eu disse, como o Conselho estava desarticulado e ele não teve
se ele não tiver feito o regimento, e este regimento versa sobre a eleição, inclusive, né? À luz pelo seu pleno funcionamento, que é fundamental algum documento que faça referência a essa indicação ou orientação de cunho regimental. Mas, Chiquinho, por que viria aqui no edital, né? Considerando que a própria lei lá, ela deveria dizer que em tantos dias, após o conselho criar, deveria criar seu próprio regimento interno. Enfim, gente, acho que foi um pouco disso, eu não sei se ajuda ou atrapalha. Desculpa. Massa, Chiquinho. Agora é Brasil. Aí tem Brasil e Elmo, e aí pronto, aí o Mike tá liberado. Quero me inscrever depois do Elmo. Beleza. Brasil, tá por aí? Ok, dá sim. Vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui durante a fala do Frank e do Chiquinho. Só um instantinho, gente. Pronto. Seguinte, eu queria começar falando sobre a história, a ideia do Chiquinho dos Mestres, eu acho pertinente, necessária, né? Só que como no momento nós não temos em Sobral nenhum mestre escolhido, eleito, declarado, fica complicado um critério para a escolha desse mestre. Assim, eu acho que isso deve ficar como missão para a próxima diretoria do conselho, e aí, assim, a gente fazer o edital de escolha dos mestres, e a gente pode convidar os mestres, né, garantir realmente um assento dos mestres nas reuniões do conselho, tá? Mas isso aí, com certeza, eu acho que deveria ser para depois. Bom, conversando aqui, vendo a questão eu gostaria de... Essa minha fala eu vou tentar fazer nos 3 minutos, que são os regulamentares, e eu não vou fazer como o Chiquinho de uma análise de todo o edital. Eu queria me deter na questão da lista dos representantes, né? Onde a gente tem ali... Eu queria pedir para o Iago botar de volta aquela lista com as sugestões do Frank, por favor. Deixa eu ver aqui, porque aqui eu estou no celular, aí fica miudinho, mas eu vou organizando, porque eu fiz aqui algumas anotações. Quando a gente fala da questão, o item B, né, cultura popular e tradicional, é aí que devem entrar depois a questão dos mestres. E no meu entendimento, que foi a mesma coisa que o Frank falou, estão aí contemplados as questões dos bois reisados, das quadrilhas, e no meu entendimento, gente, da capoeira, tá? Na cultura popular e tradicional. Os mestres, os bois reisados, as quadrilhas juninas, as escolas de samba e a capoeira. Quando a gente... Aí, do B, eu pulo direto lá para o item H, que foi o que o Frank sugeriu de alteração, quando bota capoeira e... Como é que tá? Eu não tô conseguindo ver, não botou... Deixa eu ver aqui. Capoeira e... Cultura afrodescendente. Cultura afrodescendente. Eu tiraria o nome capoeira e deixaria cultura afrodescendente. Por quê? E, novamente, eu vou fazer esse discurso pelo meu entendimento pessoal. Eu acho que capoeira é uma expressão artística. E uma expressão artística singular, respeitadíssima, patrimônio cultural, mas é uma expressão, assim como é quadrilha, assim como é canto coral, assim como é orquestra, assim como é swingueira. Então, eu acho que essa representação, se for colocada capoeira, ela vai dar uma exclusividade de representação que eu acho que não cabe no conselho, né? Eu acho que a representação pode continuar como representação da descendência afro-brasileira, né? E aí a capoeira, nesse caso, ela poderia estar representada tanto na cultura popular e tradicional, como nas expressões afro-brasileiras, né? Ou seja, aumenta, inclusive, a possibilidade de representação, certo? Eu espero que se entenda esse discurso não como
qualquer exclusão, mas sim como uma questão técnica, né, que precisa ser percebida. Aí eu venho aqui isso é o H, né? Na questão do F, onde fala de literatura, e o Frank sugeriu também a história do GIC, né? O que é GIC? Eu acho que a questão aí é a questão de ordem, né? Não acho que uma cultura GIC pode vir antes da literatura e biblioteca. E também acho que a gente pode ser, nessa listagem, um pouco mais genérico, porque não sei se vocês lembram que depois a gente tirou um textão do meio do edital, que foi transferido lá para o final como anexo, onde explica todas as representações, todas as expressões estão lá dizendo. Então, assim, literatura, aí você diz, é biblioteca, é livro, são autores, são poetas, não sei o quê, cultura geek, quadrinhos, babá. Ele não precisa estar aí nessa lista. Do mesmo jeito eu digo a capoeira, porque senão eu posso pedir, claro que eu não vou fazer isso, mas eu vou pedir para que botem, não, a gente precisa ter um representante de orquestras, representante de corais, representante de cantores líricos, né? Não vejo uma coerência nessa representação exclusiva. A gente já houve discussão sobre isso e eu reforço o meu pensamento sobre isso. E tinha mais uma coisa. Territórios. Gente, territórios, no meu entendimento, não é atividade artística, né? Atividade artística nos territórios é hip hop, é swingueira e outros lá que possam vir a ser listados. Mas território não é expressão artística e nós estamos criando um conselho de cultura, onde essas expressões artísticas, né, como os fóruns, vão ser representados. Então, eu acho que a gente precisa ver como é que vai ser essa representação de território. Mas eu acho que simples território não é representação cultural e artística, e sim as expressões que acontecem nos territórios. Tá? Eu queria realmente que a gente esclarecesse e pudesse ter um pensamento sobre isso, né? Quando a gente fala, aí assim, outros empreendedores, por exemplo, empreendedores criativos e espaços artísticos culturais, sim, né? Porque os espaços artísticos culturais fomentam a cultura. Aí, quando a gente passa de cultura pop, geek, leitura e literatura e biblioteca. Por que não só literatura? Representante da literatura e biblioteca, né? E a cultura geek vai estar lá citada naquela lista do anexo como possibilidade de representação, né? Então, assim, na minha opinião, a gente não... Eu acho que nessa lista a gente precisa ter representações genéricas, né? Como tem música. Ninguém nunca quis mudar isso da música. Música é música. E aí entra todo mundo. É o educador musical, é o instrumentista, é o cantor, né? Por que a gente precisa especificar tão detalhadamente a parte da literatura, botar a cultura geek, o cordel, aí o pessoal do cordel, eu quero também entrar aí no cordel. Então, a minha defesa é de generalização das representações e não de especialização. Por isso que eu continuo dizendo que a capoeira sai como representação e entra como manifestação dentro das possibilidades de representação das linguagens, tá bom? Eu queria só realmente terminar minha fala com isso, né? Porque é só isso mesmo. Valeu, gente, obrigado. Elmo? Oi. Gente, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui mais uma vez discutindo essa pandemia, cultura, né? Um ato de resistência e tal. Enfim, eu vi aí as falas do Frank, primeiramente. Tem uma coisa que eu, como capoeira, como
professor de teatro dança, porque a minha formação é formação do ator, mas especificamente é em teatro dança. Eu fico me questionando assim, porque tem na parte aí de artes cênicas, né, artes cênicas e alguma coisa, um representante, né, que é teatro, dança e performance. É isso? Eu estou errado? Ou é isso? Não é isso? É isso, é isso. Aí tem um representante. Em questão de representatividade, como o Brasil colocou, né, e o Chiquinho colocou tão bem, aí o teatro e a dança em Sobral, eles são bem delineados. Eles têm políticas específicas e eles têm trabalhos a perder de vista, assim, já feito. Já tem toda uma cultura e tem pequena, mas tem, tanto do teatro quanto da dança. No teatro, uma dimensão maior. Entendeu? Então, se eu fosse concorrer para a vaga de teatro, será que eu poderia responder? Será que eu tenho a vivência e será que eu tenho todo um peso político, né? O meu corpo político ali de vivência, de ter feito trabalho? Será que o meu corpo também não quer fazer uma política para que outras políticas públicas especificamente para as áreas entrem? Né? É um caso a se pensar, tanto no teatro quanto na dança. A capoeira, sobre representatividade. A capoeira, ela tem se organizado, né? Eu fui uma das pessoas que participou do primeiro fórum na cidade de Sobral de capoeira. E foi muito bem organizado pelo Curacha, ali, por todo mundo do grupo, mas tiveram algumas outras pessoas à frente, o Milonga e o Camelo e tal. E a quantidade de grupos de capoeira, as contradições que há, a perder de vista, as histórias, né, das pessoas que passaram pela capoeira, que estão na capoeira, eles têm se organizado cada vez mais nesse aspecto, e eu me pergunto se essa área específica, que tem bastante volume, né, de vivências, se ela não mereceria ser representada, assim, pela capoeira, né? Que não ficasse um subtópico, porque a história da capoeira ela é vastíssima, ela abraça toda uma comunidade, determinadas manifestações culturais que nós temos em Sobral não abarca sazonalmente, aí a gente dá, né? Eu não estou tirando, tá, gente? É apenas uma reflexão. A capoeira, ninguém deixa de fazer capoeira, se treina todo dia e troca relações com outros grupos. No Bumba Meu Boi, por exemplo, tem os mestres da cultura e tal, é algo sazonal. Não existe uma política pública para o reizado, para o reizado, que se apresente em determinados pontos turísticos da cidade o tempo todo, para que se crie uma cultura de feituras de boi, da tradição e tal. Percebem, assim, mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Uma coisa ou outra. Às vezes, um cara ele vai articular uma cultura popular que é sazonal, mas a capoeira, que é muito mais complexa e tem em todas as escolas que abraça, tem alunos da escola pública, tá? Então, é um caso assim a se pensar. Sobre os textos, o texto aí que o Frank colocou, eu achei maravilhosa essa representação. O Emerson Milonga, que é o professor do Por Arte Capoeira e professor do IFCE, ele está fazendo um documento da salvaguarda da capoeira, que é para políticas públicas para a capoeira sobralense. Então, isso, quer queira, quer não, vai criando volume de vivências, né? Então, é um caso a se pensar. A capoeira é vastíssima e é um caso a se pensar que ela não fique no subtópico, num lugar em que ela tem uma representação grande, né? E uma outra coisa é sobre as representações sobre cultura popular tradicional, e poderia ficar nesse tópico cultura popular tradicional e periférica, aí especifica o que é a cultura popular, se especifica o que é a cultura periférica, que ela é vastíssima. Hoje ela abriga o Vogue, ela abriga o hip hop, ela abriga o break, ela abriga várias outras manifestações, né, que está se avultando em Sobral, né, muito forte. A swingueira, tá? Então, são pessoas que
tem um poder, que pode ter poder de articulação e tal, mas é só uma questão mesmo assim de colocar para refletir sobre, tá? Então, muito obrigado. É isso aí. Massa, Elmo. É o Romualdo agora. Eu queria ter deixado eu falar mais pro final, mas foram tantas coisas aí importantes e que aí vocês percebem a importância da gente sair de um grupo de WhatsApp. De fato, é possível fazer um debate de maneira organizada, mas de fato de um grupo de estudo onde cada um pode colocar ali de fato o que está pensando. Inclusive, vou ser bem sincero, eu mesmo já mudei de opinião aqui 2 vezes, mas eu vou tentar trazer essa mudança de opinião, né? Eu não quero chamar de contradição, sobre esse ponto que é fundamental para que a gente avance aí, né, nesse documento, que são as linguagens, né? E que importante que esse debate está sendo feito, porque na última vez que essas linguagens foram aparecer aí, quase não houve debate. E eu acho que é por isso que hoje a gente tem esse déficit aí, né? De que ninguém tenha debatido antes a importância dessas linguagens nessas setoriais, certo? E aí eu acho importante o Chiquinho também ter feito toda essa revisão aí do documento, porque ele tem uma experiência, né, de conselho ampla. Eu acho que de nós aqui é o que tem mais experiência em conselhos, em mesa diretora de conselhos, em trabalhos, etc. E muito importante a contribuição dele, porque esclarece um pouco de como a gente pode fechar um documento bacana, né, que agrade. Quando eu falo agrade, é porque também tem alguns pontos aí que acabam, depois de lançado, podem desagradar algumas classes artísticas, né? Mas a gente sabe que a gente tem que escolher, tem que definir, tem que votar para poder compreender que esse é um processo de debate. Dentro do processo de debate, a democracia, a gente tem que votar, né? Então, isso é importantíssimo. Mas, assim, para poder focar nessa questão porque tem algumas divergências de sugestões aí em relação às linguagens, mas eu vou tentar seguir aqui, a partir das minhas anotações, né? Eu quero começar por isso que o Elmo falou, sobre as hibridizações de linguagens artísticas que já têm uma certa significância já na cidade, né? Por mais que hoje a gente tenha defasamento de grupos de dança e de teatro, são linguagens fortes, certo? Então, tem linguagens que têm políticas, que precisam, de fato, fazer o seu debate em separado, caso tivesse ali mais vagas, porque eu quero lembrar sempre aqui que nós temos só 16 vagas, né? 8 titulares e 8 suplentes, e isso acaba nos limitando muito na hora de definir quais são, de fato, as linguagens e os segmentos mais importantes. Todos são importantes, mas tem uns que significam mais em termos de quantidade, em termos de políticas. Claro que quem está surgindo precisa fazer o debate para se inserir, assim como muitas linguagens foram se inserindo no Conselho de Política Cultural de Fortaleza, como a moda, como a cultura gamer, né, que por exemplo, são linguagens que são quase inexistentes aqui, mas tem gente que já discute moda aqui. É aquilo que o Brasil falou. Já pensou se todo mundo for querer colocar aí a sua linguagem, a sua representatividade, a gente não tem esse espaço legal para isso. E como foi muito bem colocado, é só o conselho eleito que pode mudar isso. Eu acho que é um debate que ele vai se ampliar para além desse edital. Vai ser um debate de conselho, de geração de representatividade. Por exemplo, vamos só lembrar o festival. O Conselho de Juventude, ele é tripartite, né? Ele tem 3 instâncias: a sociedade civil organizada, os jovens, os grupos que fazem cultura, os grupos que fazem comunicação juvenis, o poder público e as instâncias que trabalham com jovens,
Chiquinho sabe do que eu estou falando, porque o Chiquinho já foi presidente do Instituto T da Juventude, e mesmo a gente não sendo jovem, né, Chiquinho, a gente pleiteava uma vaga aí nessa instância, o que acaba fortalecendo o debate, né? Acaba que a gente tem muito mais poder de decisão e de voto do que um conselho bipartítico, como é o Conselho de Política Cultural, certo? Isso é um estudo que pode ser feito depois, etc. Sobre as linguagens, sobre a hibridização, não é que eu defenda a junção nem a separação, mas que seja equivalente. O que tinha 2 vagas na hibridização das artes cênicas? Porque hoje a gente tem o circo, hoje a gente tem a performance, hoje a gente tem o teatro e dança com essa força que já foi citada pelo Elmo, para disputar uma vaga. Tudo bem. Anotem isso. Isso é uma questão. Sobre a questão da hibridização, que às vezes eu vejo que não faz muito sentido colocar uma cultura, porque está falando de cultura, e depois a gente está juntando uma cultura com uma linguagem artística, né, que é a própria literatura. Né? Então fica um pouco ali ainda sem sentido, e a sugestão que foi dada aí foi importante para refletir e, quem sabe, para votar esse modelo final aí, para a gente conseguir avançar. Certo? A literatura entra muita coisa, entra os slams, entra muita coisa aí na literatura, inclusive a literatura geek. Sobre a questão da cultura popular, os mestres, que foi falado, né, dessa importância dos mestres, mas há uma defasagem também, e é nesse ponto que eu quero focar muito na hora dessa decisão, desses fóruns. Se de fato, que é isso que o Frank coloca, né, essa força nesses fóruns, de fato, para que, caso alguma pessoa saia, tenha ali alguém que consiga assumir depois, e tem alguém esperando na suplência da suplência para assumir a suplência, né? Porque aí é isso que vai garantir, de fato, que a gente vai ter um conselho forte, como colocou o Frank, né? De fato, essa representatividade ampliada dentro dos fóruns setoriais, mas com esse cuidado, né? Que eu falei aqui em relação à linguagem híbrida, as linguagens hibridizadas aí, né? Que é teatro, dança e circo, que já tem uma certa expressão, e algumas políticas que vão, inclusive, ser executadas no município e pautadas, né? Sobre a cultura popular, tradicional, esse é um ponto que eu mesmo já desfiz aqui na minha cabeça. Eu acredito que dá para ir, sim, para a cultura popular, tradicional, afrodescendente e a capoeira. Eu fiz essa ampla conversa com o Emerson, inclusive. Emerson, vocês têm uma ampla capacidade de organização, o Pura Arte, e por mais que tenha divergência de grupo de capoeira na cidade, que a gente sabe que tem, também estou por dentro do documentário, fiz um debate bacana sobre o documentário que o Emerson vem fazendo, e a gente sabe da força mesmo e expressão da capoeira em Sobral. Né? Não é uma... E aí, Brasil, é uma linguagem artística e um segmento cultural ao mesmo tempo, porque tem que estar tudo dentro. É a dança, é a música, né? Enfim, até a própria, quem sabe, teatralidade, mas é sim uma expressão artística e cultural, né? Então, cabe ali dentro de uma expressão cultural. Então, estou fazendo essa sugestão baseado numa conversa que eu tive com o próprio Emerson, que eu acho que tem grande gabarito para poder fazer esse debate. Conversei com ele também recentemente, um pouco ocupado com esse documentário, mas que o entendimento que a gente teve até então era esse, que se a capoeira tem uma ampla representatividade, ela é a titular da setorial, com certeza, porque ela tem poder de voto, e ela tem poder de eleição, de candidato que diga, entendem? Então, tem essa capacidade de, inclusive, de tantos votos, eles terem ali um titular e um suplente da setorial inteira, que é isso que pode acontecer com a própria
com qualquer setorial hibridizada. O teatro pode ter mais força e arrastar pela força do voto titular e suplência, certo? Isso é uma coisa, certo? Que a gente tem que pensar, porque uma coisa que me preocupa é se de fato, que é uma preocupação do Frank, se de fato nós vamos ocupar essas cadeiras, né? Só para finalizar sobre as setoriais, né? Brasil, eu quero de novo fazer essa defesa do território, porque fui eu que defendi. Desculpa, Romualdo, é porque o Brasil saiu, viu? Só avisando. Mas que fique registrado, porque está salvo, vai ficar salvo, né? O território, ele é de suma importância. Ele é de suma importância. Por quê? Porque ele garante o debate de quem, historicamente, não teve espaço. Quem leu a cartilha, o que é o Conselho, sabe. O Conselho de Política Cultural era um conselho de notáveis, feito apenas por artistas renomados. Isso acontecia, inclusive, aqui nessa cidade, escolhidos a dedo. Então, isso dá uma possibilidade do jovem que está produzindo a sua cultura periférica, no seu bairro, no seu distrito, de fazer esse debate de que as políticas não estão chegando lá, que as políticas de formação cultural, que não estão sendo descentralizadas, que as políticas de acesso à cultura não estão sendo descentralizadas, certo? Até porque também esse território abarca a juventude. Esse setorial, eu pesquei de um estudo que eu fiz que a gente conseguisse abarcar, e esse estudo foi discutido em conselho, que conseguisse abarcar ali exatamente essa ausência, porque a política cultural ela é do centro, ela é do Parque da Cidade para cá, né? Ela não atravessa o rio, ela não tem na mais direita, dá para lá, por exemplo. Isso tudo é periferia. E tudo que tem na periferia é cultura periférica e também é cultura juvenil. Então, a juventude também não está aqui como linguagem artística, ela está como segmento cultural, e ela também poderia estar. E esse debate pode ser feito, para que ela não seja representada unicamente pelo poder público, que tem um assento de coordenadoria de juventude também no conselho, certo? Então, essa é a defesa do território. E aí eu defendo que o território, né, as culturas juvenis, elas estão atreladas, ou as culturas periféricas, elas estão atreladas ao território. E aí eu, modéstia à parte, tenho experiência disso, porque, para quem não sabe, eu sou do Conjunto Ceará, que é da periferia, e realizamos um projeto chamado Culturas Periféricas, né, que é um projeto de ascensão da cultura juvenil periférica, visto que os editais de Fortaleza não davam abertura para a cultura juvenil periférica se expressar, porque estava muito na lógica ainda dos grandes artistas renomados. Entendem? Então, eu faço essa defesa que no território estejam, assim, aí como diz o Frank, né, que tenha essa redação muito bem escrita. O território é tudo isso. São os distritos onde está o maracatu, que não chega aqui, que não chega a política lá nos espaços culturais que estão defasados. E não tem nenhum debate, durante 4 anos não foi feito nenhum debate de requalificação dos espaços, de muitos espaços culturais que surgiram na periferia e que são atuantes e que se não fosse a Aldir Blanc, não teriam sido visualizados, certo? Então, são todos esses argumentos que eu coloco nessas questões aí, que tem algumas divergências sobre os fóruns territoriais e as linguagens artísticas, né? Só um minuto, Romualdo. Iago, tem como tu descer um pouco mais aí na minuta? Porque tem a sugestão do Romualdo, que eu tô editando aí embaixo, ó. Viu, o Romualdo? Continua a fala, para não perder o foco aqui. Fala. Não, é só a ênfase aí o que você falou, defendeu muito bem, muito melhor do que eu, a capoeira e todo o contexto e as contradições daqui, e fez aflorar aí as questões mesmo periféricas, né, e populares, que é muito importante
a gente ter cuidado quando a gente vai tratar, né? Eu não estou falando de você, mas o Brasil que fez uma fala assim que eu não entendi muito bem, que a gente, para não cair no discurso de dominação, saca? Eu acho que a linguagem tal é isso, eu acho que a linguagem tal é aquilo. A linguagem tal não é isso nem aquilo, são possibilidades, e você está colocando aí as possibilidades políticas e das relações, né, políticas também, dentro dessas linguagens, que vem se articulando em Sobral. Então, quando a gente for falar de uma linguagem, tem que ter muito cuidado, porque elas são muito caras a quem faz. E como você colocou aí, a pessoa não tem nenhum retorno, porque a pessoa ainda nem sabe que ela pode e deve acionar o que ela faz como arte, como um instrumento político, né, revolucionário e tal, como você está colocando aí a articulação que tem pessoas da periferia que nem sabem que pode estar com a juventude, né, que é quem realmente faz. É isso aí, Matheus. Exato. Continuando, para poder não ficar também longo aqui, porque eu sou prolixo mesmo, mas, enfim. Questões, eu acho que eu encerro essa questão aí das linguagens, certo? Que a gente consiga fazer esse debate não está encerrado, certo? Por isso que a gente não consegue resolver debate, saliento novamente aqui, sem querer ser chato, em grupo de WhatsApp. Esse é um espaço importantíssimo, é o GT de estudo, certo? Então, só coisas que o Chiquinho colocou aqui, né? Se reforçar. O site é do Mapa Cultural, a eleição é feita através do site do Mapa Cultural, da plataforma, mesmo sendo ali o perfil da secretaria, porque isso é uma questão legal. Quando eu falo legal, a gente pode legalizar, se não tiver legalizado, mas que também é legal porque é bacana. Chama a responsabilidade, porque eu acho que a responsabilidade ela parte da sociedade civil também, que a gente está fazendo esse processo aqui, que vai ter uma reunião mais tarde, mas que a gente também tem que respeitar os trâmites, até de exemplos que já aconteceram e que acontecem. Mas sobre a questão parental que o Chiquinho colocou, foi bem colocado, porque isso, de fato, cria uma limitação para a gente. E tudo que a gente não quer aqui é criar limitação para, inclusive, defasar o conselho, como aconteceu no último conselho, que criaram o tal do regimento interno, que eu nunca vi, já que o Chiquinho colocou aqui, né? Eu nunca vi esse regimento interno homologado. Quando falo de legalidade é isso também, né, Chiquinho? O Chiquinho coloca muito bem isso, sobre a questão do regimento interno, né? Mas que as coisas sejam homologadas, como colocou o Chiquinho. E aí, Chiquinho, já tinha sido, inclusive, conversado sobre isso, sobre, de fato, as legalidades, sair no diário oficial para poder oficializar. E aí, sem querer aqui alfinetar ninguém, mas isso é um caso que aconteceu na última eleição. Eu sei porque eu fazia parte, não da comissão, mas ajudei a construir esse edital, como estava aí a base, certo? E não tinha nenhum cuidado com as legalidades. Por exemplo, a pessoa que já tinha formalizado a sua inscrição para ser candidato de uma setorial, no dia da eleição mudou. No dia anterior da eleição quis mudar, né? Analisar essas questões também, que a legalidade acaba assegurando a gente a não acontecer, eu vou usar aqui uma palavra bem esdrúxula, mas não acontecer esse tipo de marmota, que foi uma marmota que aconteceu, entendeu? Então, a gente se precaver disso, junto à secretaria. Compreendo que a gente tem que ter a autonomia, viu, Chiquinho, em relação à secretaria, para poder exatamente exercitar aquilo que eu falei, né? Que a gestão compartilhada, que a lei do sistema, que é a lei máxima do município, garante, certo? E uma coisa que você colocou, que como é que a eleição na prática? Como é que vai ser a eleição na prática, né? A eleição na prática ela é virtual. E aqui mesmo agora nessa reunião eu tive uma ideia que quero compartilhar com vocês, porque no texto diz assim: eleição nos fóruns territoriais, nas setoriais. Eu acho que uma maneira, até porque a gente está fazendo isso constantemente aqui, de registro, né, de ata dessas eleições, é a própria eleição também via Google Meet, que aqueles candidatos, aqueles votantes, isso é uma sugestão de
de plano B, caso a gente não consiga executar a plataforma Vota Cultura, porque a Secretaria de Cultura ela só registra candidatura e registra o votante no mapa cultural, né, porque é onde essa documentação aí que vai ser toda online, igual a inscrição para poder participar dos editais da Audi Blanc, igual do inciso 1 da Audi Blanc, quem solicitou auxílio, é a mesma coisa, comprovante de residência, RG, vai dizer onde é que você mora e quem você é. Não vamos burocratizar. Claro, o portfólio é de suma importância na hora do próprio candidato defender a sua candidatura, né? Mas se a pessoa tiver uma boa vontade, mas não tiver portfólio, ela pode ser sim candidata, né? E aí pensar, porque isso tudo vem na hora de a gente formalizar o formulário de inscrição no mapa cultural, que é a plataforma que vai cadastrar, mas que não vai garantir a votação. E a Fran vem fazendo esse estudo, inclusive, do Vota Cultura, ela pode falar depois. Eu também fiz esse estudo, mas como já falei muito, ela pode falar depois, certo? Que é essa questão da execuibilidade mesmo da eleição, na prática, certo? E isso depende muito da secretaria, inclusive para ajudar a mobilizar essas instâncias que estão aí ainda dispersas, para, inclusive, terem interesse de votar, porque nós temos também essa responsabilidade, mas nós temos um limite. Mas nós, com a força, eu quero sempre salientar aqui, poderia ser gestão de qualquer partido, mas a lei 1471 garante a gestão compartilhada, uma vez o conselho eleito, né? Ou como nós estamos aqui querendo garantir a nossa instância organizada uma legitimidade, a gente também ter esse direito, né? Mas a gente tem esse direito a partir do momento, como colocou o Chiquinho, a gente está homologado em diário oficial, ok? Era isso, senão vira palestra. Frank. Deixa eu só fazer uma pergunta antes. Romualdo, dá uma olhada aí na tua sugestão, ó, e olha se é isso aí mesmo, se tem que mudar alguma coisa. E se precisar mudar alguma coisa, tu bota aí no chat. Beleza? Frank, você. Alô? Oi? Tô me ouvindo, pode dizer. Tá todo mundo aí ainda? Quem é que tá aí, Fran? Tá eu, Kelvin, Romualdo, Elmo, você, Chiquinho e Iago. Certo. Saiu só, se eu não me engano, Brasil e Samir. Pois é. Minha gente, assim, eu vou ser objetivo como sempre, tá? A primeira coisa é que esse Conselho de Cultura, né, se ele fosse um Conselho de Cultura abrangente, teria que abranger toda a produção humana do município. Tudo que o ser humano produz é cultura, tudo. Mas ele não pode fazer isso. A secretaria não pode fazer isso. Nenhum ministério pode abranger, complementar toda a cultura do município. Não é possível isso. Então, você escolhe prioridades. Você escolhe alguns pontos que são relevantes para a questão. E a questão aqui é o município de Sobral. Estamos restritos à produção artística e cultural do município de Sobral, certo? Ponto. Essa é a questão, ponto. Temos que promover, priorizar e dar assistência política cultural a essas manifestações que se destacam no município de Sobral. Aí tem que ficar claro duas coisas, minha gente. O que é área e o que é segmento. O que é área e o que é segmento. Exemplo, nós temos a área de artes cênicas, que tem segmento teatro, dança, circo e ópera, inclusive, né? Então, segmentos e área. Na música é uma área, ela tem um segmento coral, canto, enfim, são inúmeros segmentos da música, certo? O que acontece é que alguns segmentos de algumas áreas ganham destaques, ganham proporções grandes de acordo com a atividade artística de cada município. Você vai encontrar aqui em Varjota um segmento de teatro em destaque absoluto diante de um segmento de uma área inteira como a música. Em Varjota, por exemplo, o teatro, como um segmento, é muito maior do que uma área inteira como a música, certo?
Então, o que eu estou propondo, minha gente, é um arranjo a nível de Sobral, que esse grupo propõe, porque, como já falou o Romualdo, ele vai sofrer alterações, pode ou não sofrer alterações ao longo das discussões, que esse grupo propõe um arranjo de acordo com as demandas do município de Sobral, certo? Porque estamos restritos à demanda do município de Sobral. Tá ok? Ponto 3. A questão da cultura pop geek. Para quem conhece a atividade, né, vai saber que é uma área que tem a sua manifestação e que os grupos, são 2 grupos organizados que promovem essa atividade 2 vezes por ano. Eles ocupam por 4 dias o centro de convenções e com atividades permanentes durante o dia inteiro. Então, são 4 dias inteiros de atividade permanente. E não é só literatura. Tem teatro, tem dança, tem game, tem cultura de cosplay, enfim, é muita coisa. Então, são 2 eventos anuais que acontecem durante 4 dias, o dia inteiro. Certo? Então, é uma área nova, é um segmento, não é uma área, é uma área nova, não é um segmento, que a gente precisa entender, é uma coisa nova que acontece no país inteiro e que em Sobral, no município de Sobral, ganha-se um destaque. Só vamos ter em Sobral e em Fortaleza, só isso. Mas é uma área que cresce no município. E como eu já falei antes, tem muito a contribuir com o movimento artístico como um todo. Eles conseguem se articular e conseguir patrocínio e não dependem da verba municipal para tocar o seu barco, para acontecer a atividade. Acho que a gente tem muito que aprender com isso. Por isso eu estou inserindo a área nova, não é um segmento, é a área nova. Estou sugerindo que essa área nova complemente a outra área que é a literatura, certo? Para a literatura não ficar sozinha, né? Porque é complicado mobilizar a literatura, porque é um segmento complicado de articular. Eu, inclusive, pretendo passar essa bola. Bom, o outro ponto é capoeira. Capoeira não pode, é um erro absurdo colocar a capoeira no mesmo nível que o reizado, que a quadrilha, que o carnaval. É um equívoco muito grande, colocar tudo no mesmo contexto. Eu vou explicar por quê. Numa escola de samba, a gente tem uma média aí de 3.000 pessoas engajadas por escola de samba, incluindo a comunidade inteira que se mobiliza para fazer essa atividade. Nas quadrilhas, por quadrilha, é uma média disso, de 200, 150 pessoas trabalhando durante meses para produzir uma atividade de quadrilha. Uma coisa semelhante a gente vai ter no boi, né? São atividades de cultura popular, certo? A capoeira não é assim. A capoeira não é assim. A capoeira funciona o ano inteiro, com atividade permanente o ano inteiro. A capoeira também é uma área nova, que precisa de reconhecimento. Não é um segmento. Não é uma linguagem. A linguagem é a forma como você se expressa. Isso é linguagem, certo? A capoeira é uma área nova. E mais, ela não é só uma arte, né? Ela é uma cultura, é um modo de viver, uma filosofia. Mais que isso, né? A capoeira se apresenta como uma arte marcial, inclusive. Ela é reconhecida como arte marcial brasileira, genuinamente brasileira. Por isso, o reconhecimento, né, das instituições internacionais. Então, assim, eu absolutamente mantenho a capoeira independente de reizado, de quadrilha e de escola de samba. Definitivamente não é a mesma coisa. Não é mesmo. É desqualificar, inclusive. O que mais? Bom, gente, eu não vou esticar, porque eu prometi que não ia esticar. Eu também sou prolixo, viu, Romualdo? Mas eu tento controlar, porque isso me atrapalha muito. Inclusive, atrapalha você, sabe? Você tem potencial muito grande e a sua prolixia que você não controla, ele atrapalha mais do que ele ajuda. Um conselho, se você quiser aceitar, tá bom? Eu estou encerrando minha participação, minha contribuição, e espero conseguir estar na reunião que vem mais tarde. Boa tarde. Boa tarde, Frank. Kelvin, tu quer falar no mic um pouco do teu comentário aí? Tu vai Posso falar? Mas... Posso falar? Não, pessoal, eu tinha colocado um comentário aqui que eu não queria
estava no meio das falas, é que a gente está discutindo muito questão de representatividade. Eu acho isso importante, só que politicamente eu acho que essa representatividade ela mais afasta a instituição do que ela acolhe, entendeu? Então, assim, em nenhum momento eu vi a gente levantando a discussão em respeito sobre a participação. Obviamente, quando você coloca artes visuais, você já imagina que todos a área de artes visuais, junto com os segmentos, vão chegar junto, mas a gente sabe que essa questão da representatividade, ela tende a ficar só entre quem está representando, de fato, assim, né? A gente sabe que é assim na política, tanto em qualquer instância, né? Então, inclusive, eu concordo com todos os itens aqui apresentados sobre a questão da representatividade, mas, assim, meu questionamento é se a gente não está focando muito nisso e pouco discutindo sobre a questão da participação, de fato, quando um dia o conselho estiver montado, certo? Era só esse questionamento mesmo. Massa, Kelvin. Pronto, o Mike está liberado. Gente, quero pegar essa fala do Kelvin, porque é isso que é importante da gente refletir. Mas antes, eu quero dizer só uma coisa para o Frank, que a questão aqui é a discussão da minuta do edital. As minhas questões pessoais, independente do seu toque ser muito importante, elas não devem caber aqui, tudo bem? Vamos evitar esse tipo de coisa, porque até então eu não fiz isso com ninguém, certo? Eu não quero transformar aqui essa reunião importantíssima, muito bacana, num espaço chato, mas eu quero deixar isso aqui bem claro. Se a minha prolixidade atrapalha alguém, eu só lamento, porque ela não me atrapalha, tá bom? Sobre o que o Kelvin falou, esse é o ponto fundamental. Esse é o ponto fundamental. Eu citei uma expressão, conversando com a Fran, que era sobre a questão de criar a roda, certo? Até me expressei mal e tal, etc. Mas o que é criar a roda? A gente idealizar que é importante, é muito importante. Mas a gente saber se, de fato, a participação, e aí eu quero ser um pouco etimológico, né? Com a palavra participação, que é tomar parte de alguma coisa, né? Fazer parte e tomar parte, não é só estar presente, não é só estar escutando, né? Não que a escuta não seja importante para aprender, mas é importante na política tomar parte. Então, na hora da participação, se de fato isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque esse dilema, eu quero só compartilhar isso com vocês, o dilema de defasagem do conselho, de conselhos que eu tive uma mínima responsabilidade de tocar, porque votaram em mim para eu tocar, né? Principalmente o Conselho de Juventude, do qual eu fiz parte 2 mandatos, de que ele também esteja parado por essa mesma discussão, sabe? De idealizar demais e não partir para, de fato, para a participação. Porque é interessante, porque essa discussão aqui, que levou a gente a educadamente e civilizadamente discutir aqui as nossas convergências e divergências, essa reunião, ela surgiu a partir de um elemento um pouco negativo. Porque na hora que a gente quer pautar, ninguém toma parte. Mas na hora que surge uma divergência quase beirando a confusão, a gente começa a tomar parte. Então, é isso que a gente tem que fazer. Acredito eu, como fórum, é mobilizar as pessoas para entender como tomar parte. Porque por mais que nós criemos aqui para elas e por elas o espaço para que elas participem, elas precisam querer participar. Então, eu vou deixar aqui uma sugestão, inclusive a quem, né, claro, que a gente precisa chegar ao entendimento de como esse documento vai ficar, e não vai ser agora, mas que essa discussão foi muito boa para a gente avançar no debate, certo? Mas eu deixo aqui a sugestão, principalmente a quem elencou, e eu não desmereço nenhum setor, nenhuma linguagem, nenhuma categoria, sabe? Nenhuma área, não desmereço nada. Eu sou a favor de uma política cultural plural, inclusive que a política cultural não seja pautada apenas só
por artistas, que é o que a gente tem até então, né? Que seja pautado, inclusive, para quem é beneficiado pela arte do artista, que vê o show, que vê o espetáculo, que vê, entende? Então, essas pessoas também têm que tomar parte. Por isso, o Fórum Territorial, qualquer pessoa do bairro, liderança comunitária que quer mais cultura para o seu bairro, para o seu distrito, ela também é um agente de cultura, certo? Por isso que o Fórum é de agentes culturais. Então, eu dou a sugestão para nós, que não estamos mobilizando, lá discutindo no GT, que a gente que está defendendo essa galera, né? E eu defendo, e eu passo a discussão, procuro as pessoas, inclusive, dessas linguagens, dessas áreas, etc., que estabeleça um diálogo com essas pessoas, que convide essas pessoas, que mobilize essas pessoas para vir fazer o debate junto com a gente, sabe? Para a gente não personificar, desejar tanto que, e na hora, como colocou o Kelvin, não ter representatividade de fato de pessoas participando na setorial, né? Eu quero, me chamam de utópico, mas eu acredito que esse movimento vai fazer eleger, sim, um bom conselho, virtualmente, mas que todos nós devemos também assumir algumas responsabilidades mínimas de estabelecer contato com quem a gente está querendo chancelar, com quem a gente está representando aqui, entendeu? Que é isso que eu venho fazendo. E aí eu deixo a sugestão, né? Bom? Chiquinho, pode falar. Então, gente, eu estou com uma dificuldade de tempo, mas eu queria deixar aqui minha última colaboração. Primeiro, eu estou entendendo que tudo que a gente está dizendo vai do mesmo encontro, mesmo entendimento, sabe? Eu não sei o que é a cultura geek. Fiquei imaginando que tem um meninozinho na novela das 8, ele veste umas fantasias, assim, um negócio, né? Ele, um monte de colega mesmo, dele jovem. É cosplay o nome. É isso Justo. mesmo. Um dia desse eu conversando com um jovem aqui em Sobral, e ele disse, Chiquinho, você não entende nada disso, você já tá velho, o menino dizendo comigo, olha. E eu disse, mas por que ele disse, Chiquinho, isso aqui é um estilo de vida, é uma ideia de vida, de expressão, isso aqui é um jeito de expressão. Então, eu acho, assim, que tudo que vier, eu acho que é Kelvin que falou, se não falar a memória, acho que aqui, para além da representação, cara, é da participação. Se a gente bota aqui no edital, assim, tudo que for possível, né? Quando a gente diz afrodescendentes, aqui nós estamos entendendo a participação dos povos ciganos, dos povos quilombolas, dos povos de capoeira, dos povos de terreiro, que tem expressão musical, artística, religiosa, faz parte do patrimônio da cidade, da cultura, né? Então, eu acho, assim, que, sabe, gente, assim, se a gente diz aqui no edital que pode ter a diversidade da representação possível, veja, quem faz processo quem tem a capacidade de democratizar, produzir, fazer fruir a cultura, a difusão da cultura, aqui eu tenho muito a aprender com o Frank, com o Romualdo, com a Fran, com vocês. Eu sou um café pequeno, que eu lá... O meu único desejo é de ser consumidor da cultura, da boa música, da arte, das peças, dos jogos teatrais, de ir para o teatro. Mas eu confesso que o grande sentido do Conselho de Cultura existir é para a sociedade, é para a comunidade, sabe? Assim, então, nós não tínhamos nem que estar discutindo se tinha que ter representação de bairro e território. Veja, olha a tristeza de nossas vidas de não vir as quadrilhas dos bairros para o centro. Sabe assim? Então, o sanfoneiro, que é o Antônio Teixeira, dos Terreno Novo, que é deficiente visual, e um dos sanfoneiros mais antigos da cidade, mas está lá com o forró pé de serra dele, sabe? Então, eu acho que tudo está conectado. Romualdo, Frank, é o que a gente... E aí, eu acho que não é para diminuir nem agradecer a concepção, a ideia, eu acho que tudo devia vir na representação. Até porque essa parte da representação, ela pode ser legitimada em um edital, num edital.
né? E a gente sabe, vamos combinar entre nós, né, Romualdo? A gente já viveu, eu vivi essa novela várias vezes, Frank. Na hora de querer participar, aparece de monte, de monte. Na hora para pegar a camisa, meu irmão, para pegar mesmo no batente, para fazer discussão, para ir para reunião. Eu vivi isso quando eu fui presidente de diversos conselhos em Sobral. E hoje eu sou presidente de um do conselho, que é o único conselho que tem representação, inclusive, do Poder Judiciário. E como foi difícil levar o Poder Judiciário. Então, eu queria fazer uma sugestão que a gente não castrasse a possibilidade de gerar participação, de brotar a participação. Se eu entendi o comentário do Kelvin aqui em cima, ele disse, o foco é a estrutura participativa, é gerar participação. E pega isso e joga no regimento. Não dá para botar na lei, porque toda vez que for mudar a representação, tem que mudar a lei. Mas quando bota no regimento, ele muda a todo tempo e hora, assim o colegiado queira. Ele acha necessidade de fazer. Então, se a gente encontra um guarda-chuva de uma ampla participação, aí, sabe, Romualdo, assim, acho que mais teve esse setor aqui que não conseguiu participar. Beleza, então daqui a 2 anos, 3 anos, o conselho vai lá e diz, ó, esse setor aqui reivindica participar, mas não vem. Não faz sentido a gente manter essa representação. É só para a gente se abrir para o novo e para essa possibilidade, viu, gente? Então, assim, eu queria agradecer aqui a oportunidade, e as minhas contribuições, elas foram contribuições mais de redação mesmo, né, de ajudar ali na formatação e organização da redação. Então, trazer um pouco essa minha contribuição. Eu preciso sair daqui a uns 10 minutinhos, mas trazer aqui e dizer para vocês, para essa abertura mesmo nossa, assim, de colocar as possibilidades todas de representação, de reconhecimento, o que vem é do território mesmo, né, Romualdo? Assim, a gente que vem de comunidade, eu cresci na comunidade, olha, na época de pandemia, ontem eu vi, estava vendo os novos meninos fazendo reisado, dormindo com coisa feita de casa, né? Eu até ontem estava com as roupas de quadrilha, assim, gente, eu não queria botar no mato essas roupas, para quem que eu dou? Só pensa assim, cara, quem acredita numa cultura pública, uma política pública de cultura que precisa chegar para aqueles que mais precisam. É para o meninozinho que nunca teve a oportunidade de comprar livro, ele nunca foi nem na biblioteca, né? Então eu para quem começou a fazer teatro em 1995, 98, nos terrenos novos, no Monjucre, a primeira peça de teatro, Monjucre, nós fazendo com lençol. Até hoje minha mãe me condena, porque eu roubei o lençol, uma toalha da mesa dela da cozinha para servir de roupa, para ser sumo sacerdote. Então, trazer um pouco essa reflexão. Abraço, queridos. Abraço, Chiquinho. Obrigado pela sua contribuição. Frank, pode falar. Minha gente, Chiquinho, eu também fui do Mojucre, te lembra? Só pra lembrar. Eu lembro, cabra velho, do tempo que tu tinha 10 anos. Tu era mais novo, né? Tu 10 anos mais novo que eu, que estranho, né? Mas, cara, a gente tem esse sonho, esse delírio de levar a representatividade das atividades culturais do município inteiro. Inclusive, eu digo que é uma obsessão minha, porque eu não sou obcecado por nada, graças a Deus, não tenho fanatismo por coisa alguma, amém. Né? Mas a gente tem esse sonho, esse delírio de empoderar a atividade cultural do município e tirar um pouco da mão de uma elite e se considera detentor do poder de decisão das questões culturais do município. Em todo canto tem uma elite, e toda elite tem essa tendência à ignorância, infelizmente, né? Mas de achar que tem o poder de decisão política, a decisão da fala, de não respeitar o tempo de fala de cada um, né? É um problema, a gente tem que abrir isso para a população. E aí eu estou sugerindo, desde o começo, uma cartilha que identifique o que é a lei, o que é o conselho, e explique para as pessoas o que seria isso, para que as pessoas possam entender, ainda que basicamente, eles virem para o debate, virem para compreender isso, e participar e assumir a sua parcela de responsabilidade, né? E tirar da mão de poucos, de meia dúzia, sabe? Isso não pode ser, a gente precisa de participação, de comprometimento da classe. E, nesse caso, a gente precisa divulgar, explicar, esclarecer. Esse conhecimento não é para ficar numa elite. Muito, muito pelo contrário. Então, eu sugeri essa cartilha depois acho que é o 7º ou 8º conselho que eu tento participar.
pessoas possam ler e entender a importância de cada coisa. E que você pode ter voz, você não precisa ficar lá no gueto, entendeu? Você tem que ter fala, tem que ter voz e ir através do conselho. Em vez de ficar conversando pelas esquinas, nas mesas de bar, se queixando, falando da vida alheia, você tem o conselho. É uma via legal, política, adequada, né? Mas eu acredito sinceramente que para isso acontecer, a gente tem que empossar essas pessoas. A gente tem que empoderar essas pessoas de maneira geral, né? E aí é importante que algumas pessoas recuem nos seus poderios, né? Recuem para dar espaço. Tem que ser de espaço para o diálogo. Então tem que recuar na vaidade, né? Na arrogância, na prepotência, para poder dar espaço para a população falar, né? No tempo, direitinho, né? E aí sim, a gente tem um conselho forte, grande, poderoso, articulado, né? É nisso que eu sonho também, meu irmão. E é isso. Muito obrigado. Valeu, Frank. Pronto, o microfone está aberto, gente. Alguém tem mais alguma colocação para fazer? Eu falo isso porque já vai dar 4 horas, né? Aí já eu vou almoçar, mãe de fome. Isso, vamos encerrar. Eu acho que o debate foi feito. Nós não encaminhamos para votar, para decidir, certo? Eu acredito que a gente pode estar fazendo uma votação depois, em uma reunião posteriori, de como de fato a gente vai encaminhar isso. A gente acabou não chegando numa conclusão, mas que a gente precisa chegar minimamente o que é que nós imaginamos. Que é aquilo que eu falei, não vamos defender que a Secretaria de Cultura é quem tome essa decisão final, claro, como colocou o Chiquinho, mas que a gente consiga fazer essa gestão compartilhada, entendendo, por exemplo, o poder de mobilização e articulação para que, de fato, a gente coloque as pessoas para votarem e as pessoas para se candidatarem, e que isso gere ali as vagas da sociedade civil, certo? Então, que a gente não acabou aqui com essa discussão. Eu acho bacana a gente já deixar uma data aqui para poder, de novo, fazer essa discussão do grupo de estudo, porque o grupo de estudo serve exatamente para isso, certo? Inclusive, aqui, esse grupo de estudo é totalmente desvalido de qualquer vaidade, arrogância ou qualquer adjetivo, certo? Eu acho que isso cabe às elites, de quem foi citado aí, porque cabe lembrar que eu também sou periférico, né? Então não pertenço a elite nenhuma e também não estou vestindo carapuça nenhuma, é só para a gente evitar esse tipo, sabe? Não estou querendo limar ninguém aqui, mas que a gente tenha o foco no debate. Isso é que nos importa e que a gente tenha o foco também nas ações coletivas. A gente pode estar propondo isso aí na próxima reunião do conselho e quem sabe, do fórum, e quem sabe já está pautando isso também aí na próxima reunião do GT, certo? Então a gente pode... A reunião, gente... Fala, Chiquinho. Fran, desculpa. Eu entendo, assim, que não devia, assim, nós cumprimos a tarefa, nós fizemos a leitura, o texto agora está muito mais qualificado, as contribuições que eu trouxe são contribuições que depois as pessoas podem se reportar e construir o texto. Se quiser, a gente pode até marcar 1 hora, assim, de 40 minutos para a gente... vamos aqui, gente, fazer aqui o texto, como é que ficaria, para tipo, fazer aquela leitura que a gente faz quando estava em trabalho acadêmico, a gente dá uma leitura depois para ver se é isso mesmo, tá entendendo? De reorganização. O que precisava decidir aqui, me parece que é muito mais a partir da contribuição que o Frank está trazendo, é o que acrescenta ou não da representatividade. Por exemplo, assim, em que fere a um de nós a gente dizer aqui que vai garantir para que o Conselho tenha um assento de um mestre da cultura? Ah, mas Sobral não tem. Beleza, mas bota. A gente já bota no horizonte futuro que essa representação, ela por si só, ela é nata, por um reconhecimento da cultura, daquela pessoa como uma expressão própria da cultura, entendeu? Então, assim, me parece que as minhas contribuições, ela não é de votação, ela é de entendimento. Aí, assim, considera ou não, vai lá, muda o texto, faz a redação, beleza. Não, isso aqui o Chiquinho disse faz sentido. Então, vamos ver aqui se é isso mesmo. Vai que a gente não percebeu, tá entendendo? Então, não é uma questão de votação. O que é de votação, que eu acho que devia ir para a reunião de 17 horas, que daqui a pouco, não, emendar com a reunião de 17 horas. Era assim, gente, tem aqui uma sugestão de acrescentar ou não essa representatividade.
Beleza. Não é passo para frente, entendeu? Exato, Desculpa, é só perfeito. questão de clareza de encaminhamento aqui dessa nossa conversa, para a gente não sair com a sensação de que nós conversamos e não teve direcionamento concreto. Porque teve, aí esse direcionamento que eu estou compreendendo na minha cabeça. Perfeito, Chiquinho. Ótimo encaminhamento. Até porque para a gente não esquecer que a gente vai debater de novo esse documento lá E aí é isso que eu iria pedir, que a gente fosse, de fato, objetivo, porque são 3 pautas lá, e tem muita coisa para a gente conversar de pormenores, de informações que chegaram de ontem para cá, né? Então, que a gente fosse objetivo lá nessa discussão, já que a gente é quem está encabeçando a construção e a redação desse edital, certo? E a gente chegasse lá em uníssono. Essa questão aí ainda está um pouco divergente em relação às linguagens. Eu quero dizer que eu concordo com o Frank, como tá as linguagens, mas que a gente precisa, concordo quando eu falo, que a gente precisa ampliar essa possibilidade de participação, mas que isso não é a participação nata, certo? E que a participação nata precisa acontecer a partir da articulação e mobilização, que é o que a gente vai se somar agora à secretaria para poder fazer. Porque a gente depende, sim, também de meios legais, e a própria lei garante isso, que a gente tem que correr atrás de subsídios, mesmo enquanto conselho, para poder fazer essas coisas acontecerem. Tá bom? Então é isso. Ótimo encaminhamento, Chiquinho. Eu acho que a gente encerra por aqui. Fran? Pois eu acho que é isso, né, gente? A gente vai encerrando. Eu vou finalizar aqui a gravação. Boa tarde a todo mundo. Já tem outra reunião. Mais alguma coisa? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Arrasaram, gente. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Abraço.